Programa Granja Viana na TV. Olá Brasil, olá Granja Viana e toda a região aqui em volta. O nosso programa Granja Viana na TV está no ar. E agora eu vou bater um papo. Meu convidado é um escritor, já ganhou prêmio, primeiro lugar, prêmio Jabuti, e está lançando um livro. Mas esse livro é muito curioso. Afinal de contas, ele vai contar a história do jingle no Brasil. Quem está aqui do meu lado é o escritor Paulo Goulart. Paulo, o que te motivou a pesquisar, porque deve ter sido uma pesquisa imensa, e a escrever esse livro que conta a história do jingle aqui no Brasil, que é uma coisa muito marcante? Sem dúvida. Esse trabalho começou, na realidade, em 1985. Eu estava realizando uma pesquisa de outra natureza, que tem a ver justamente com esse trabalho que ganhou o prêmio Jabuti, que é a história da fotografia em São Paulo no século XIX. Você ganhou o primeiro lugar, que chique, hein? Foi em 2008. Esse livro foi escrito por mim e pelo Ricardo Mendes, e ganhou o primeiro prêmio na categoria, na modalidade Arquitetura, Comunicações e Fotografia. É uma edição em MESP da ESP, e é um livro que faz uma compilação a partir de anúncios de jornais no século XIX. E entre esses anúncios de jornais e as notas de jornais, apareceram algumas informações bem dispersas sobre partituras que eram distribuídas como brinde. Rapaz, você foi buscar as partituras? Primeiro eu fui buscar essas referências, o nome da partitura, os nomes das partituras, os autores, as empresas que distribuíam, para tentar localizar essas partituras. E algumas existem, de fato. Tem até um exemplo aqui que a gente poderia estar mostrando, né? Qual que é? Ele vai pegar lá no... Ele trouxe uma sacola de informações ali. Para aí. Esse é o material de trabalho, então ele está um pouco cheio de post-it. Então, esta aqui é que, pela pesquisa que foi possível levantar, considero que é a primeira partitura de propaganda no Brasil, chamada O Espelho, de 1859. Uma publicação chamada O Espelho, que era uma revista para mulheres, senhoras naquele período, eles deram como brinde para as assinantes essa partitura chamada Fascinante, mas que tem como primeiro nome O Espelho. Então foi uma sacada dos editores distribuir uma partitura com o nome do próprio produto que eles vendiam, que era a revista O Espelho. E aí, em 1985, você começou a juntar material. E aí, como é que você fez? Durante esse período, foi uma coleta informal. Então, conforme eu ia realizando outras pesquisas com outros temas, conforme iam aparecendo essas informações no caminho, eu ia reservando para esse assunto. Assim como outros assuntos de outras pesquisas, bulas de medicamentos, papelaria, o próprio brinde. Desculpa te perguntar, e eu sou curiosa, como é que é teu escritório, hein? Papéis e mais papéis. E várias pastas organizando papéis. Então, é um volume muito grande, porque são compilações informais, espontâneas, não são pesquisas acadêmicas, né? Então, assuntos que interessam, e eu sou muito curioso, eu vou juntando. É que nem um vinho, você deixa lá na prateleira. Vai tendo o seu tempo certo, envelhecendo, maturação, até chegar no ponto. Então, esse livro agora ele chegou, vamos dizer assim, nesse ponto, na realidade, né? Paulo, você trouxe também aí, já numa outra época, aquele disco lá. Onde que está? Traz o disco aqui. Me conta um pouquinho da história desse disco aí. Isso aqui é uma relíquia. Eu tenho até medo de tocar. Tenho mesmo, gente. Eu sou meio desastrada. Um material muito interessante. É um disco 78 rotações. Da Brunswick. É uma gravadora norte-americana e que fez um disco chamado Sudam.
Só para fazer um gancho, então, Cris, partituras de propaganda existiram desde 1859 e foram até 1935, elas foram editadas regularmente. A partir do início do século XX, é que surgiram os primeiros discos gravados no Brasil, a partir de 1902. Então, juntou as partituras de propaganda, mais o trabalho que passou a ser feito também em discos. Então, era a forma de veicular a marca como música de propaganda passou a ter esses dois suportes. E dois veículos diferentes, como você mesmo observou. Enquanto a partitura de propaganda era tocada em resistências, né, no ambiente doméstico, então você tinha um difusor dessa partitura nas várias casas do período, né? Com o disco você muda um pouco esse caráter, porque o disco passa a ser tocado em lojas, em bares, em restaurantes. Não chegamos no rádio ainda. Ainda não estamos no rádio, estamos 3 décadas antes do rádio. Mas havia um empenho muito grande em você buscar caminhos para que aquela marca, daquele produto, ficasse na cabeça, na memória das pessoas. Então, com o disco, você amplia os lugares em que aquela marca chega. Paulo, e dessa época, fazendo toda essa pesquisa que você fez, o que mais te chamou a atenção? Algumas coisas, assim. Primeiro que o gênero música de propaganda, que viria a dar origem ao jingle, ele foi assim gradualmente encampando soluções para que ele ficasse cada vez mais, se tornasse cada vez mais um recurso eficaz, de fato, nesse objetivo da memorização. Então, ele sai do ambiente doméstico, ele entra no disco e ele passa a ser interpretado, inclusive, em espetáculos teatrais, em carnavais de 1918 e 1919. Ele foi cantado como música carnavalesca, com o público todo, aqui, né, aqueles foliões cantando aquela mesma música de um produto chamado vermutim. Né? Essa busca de você conseguir dar mais efetividade, dar mais consistência no objetivo de repercutir aquela marca na boca do povo, né, e na memória do povo também. Esse é um dado. Um outro dado que eu achei interessante a partir de certo momento, enquanto no século XIX você tem assim, compositores anônimos, por exemplo, ainda na Polca Odontina, composta por Dona Leopoldina Portocarreira. Não sei quem é. Né, talvez uma pesquisa mais detalhada até revele as características musicais dessa pessoa. Mas, enquanto no século XIX eram desconhecidos, de uma certa forma, no século XX se percebeu que, se você aliasse o propósito de fazer uma música de propaganda com o objetivo de gravar aquela marca a um nome conhecido da música popular, talvez você conseguisse melhores resultados. E foi isso que aconteceu no século XX. Então, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Canhoto, Senhor, Donga, pelo telefone, e outros mais, até Villa-Lobos. Eu não localizei essa partitura, mas eu tenho a informação que até Villa-Lobos, junto com o Guilherme de Almeida, tem uma música de propaganda. Agora, você vai lançar, porque a gente está só com a capa do livro, o livro eu sei que está na gráfica, né? Você acha assim, esse livro vai ser lançado agora, vai estar nas livrarias a partir de quando? E eu gostaria também de te fazer uma outra pergunta. Você acha que hoje o estudante de comunicação tem interesse em conhecer essa história que você está contando? Esse livro está entrando hoje em gráfica. Daqui a 1h30 nós mandaremos o arquivo. Com o filhinho! Ele aí vai estar sendo encaminhado para a gráfica. Acredite que em 10 dias o livro esteja pronto. A parte de lançamento, nós estamos ainda organizando para, em junho agora, fazermos um lançamento bastante interessante, talvez com músicas do período, quem sabe até alguns petiscos do período também, para dar um certo clima para a coisa. Piano tem que ter, com certeza. Com certeza, é imprescindível nesse momento, né? Ele estará à venda, por enquanto, somente através da internet, né? Que é o site www.musicaepropaganda.com.br, a partir do dia 5. Nós estamos ainda construindo esse site. O que eu creio que é interessante em relação a esse material primeiro, você... Memória, né? Memória, e você, dentro dessa memória, você resgata, vamos dizer, a origem da origem. Na hora que você fala, quando começou o jingle, então o senso comum, e essa informação que se tem até hoje, é que ele começou
com o surgimento do rádio. O primeiro foi do Nassar, a Pão Bragança, em 1932. Eu estudei comunicação e o que você está me contando, eu desconhecia. Sou franca em falar isso. Eu desconhecia total. Essas informações, na realidade, elas têm maior ou menor difusão em função do próprio currículo, professor, perfil do estudante. Então, acho que há várias questões que envolvem nessa questão do aprofundamento, né? Mas o que eu acho interessante é assim, se até agora se tinha informação de que o jingle surgiu na década de 30 com o rádio, ou seja, a origem do jingle estaria aí, com essa pesquisa fica muito claro que se o jingle radiofônico ele surgiu na década de 30, sim, com certeza absoluta, em termos com certeza absoluta, porque nesse disco aqui mesmo, só um parênteses do Sudã, é senso comum também, em relação à questão do estudo de comunicações, que a primeira transmissão de música de propaganda foi feita em 1932 pelo Nassar, uma propaganda chamada Pão Bragança. No entanto, o Américo Jacomino, canhoto, que fez essa música aqui em Sudã, ele apresentou pela primeira vez em 1926, 6 anos antes do que aquilo que era a data considerada como a primeira divulgação de uma propaganda musicada pelo rádio. Então, você vai descobrindo alguns pequenos detalhes assim que até recuam certos sensos comuns, né? Então, primeiro, você recuou o jingle de uma origem de 32 para 1859, não como jingle formalmente, mas como aquele elemento essencial para o jingle, que é associar música e propaganda. É isso que ele faz. Paula, adorei. Eu tive uma aula aqui com você, mas o nosso tempo estourou, né? Estourou demais. Mas, olha, parabéns por esse trabalho lindo que você fez. Eu vou ser bem franca, eu era totalmente ignorante nesse assunto. Vou ser bem franca mesmo. Eu e como muitas pessoas que estão nos assistindo em casa desconhecem isso. Então, bateu aquela curiosidade, você que é estudante de comunicação, você que curte tudo, a área de propaganda, de música, eu acho que vale a pena voltar lá no tempo e conhecer as nossas origens. E olha, parabéns mais uma vez, Paulo. Obrigado, querida. A oportunidade para mim foi excelente também. É a primeira vez que eu estou falando dessa pesquisa, desse livro. Que honra para mim! Honra para a gente poder estar falando um pouco desse material, que tive também muito prazer em realizar. Assim, eu mergulhei fundo nessa pesquisa e tive assim, muita satisfação em encontrar resultados que até então eu acho que praticamente ninguém sabia. Ninguém sabia, com certeza. É um assunto desconhecido, acho que para a maioria das pessoas. Parabéns mais uma vez. E sucesso aí no lançamento, tá bom? Projetado para proporcionar harmonia entre as atividades do corpo e mente, o Estúdio Pilates Viana oferece aulas em grupo de até 4 alunos, aulas individuais, treinamento específico para perda de peso, aulas especiais para gestantes e crianças, com professores e equipamentos especializados. Contribua para melhorar sua vitalidade, sua postura, seu sono, alívio de dores crônicas, prevenção de doenças e do seu bem-estar em geral. Frequente o Estúdio Pilates Viana, Avenida São Camilo, 1003, primeiro andar, fone 4237-4818. Tal da Pizza é uma pizzaria diferenciada na Granja Viana que conquistou uma grande clientela de diversos locais. Suas instalações rústicas e ambiente bucólico junto ao verde e despojada sofisticação encantam qualquer um que venha conhecer o restaurante. Em suas instalações, a Tal da Pizza faz questão de manter o ritual napolitano na forma de comer pizza. É mais do que uma simples refeição, é um verdadeiro turismo gastronômico. A Tal da Pizza, na Granja Viana, Rua Meandro 430, reservas 4702-2783.